Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção estar mais uma vez aqui para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Desde já, compartilhe, divulgue, comente, deixe seu like para que a mensagem do Senhor seja de grande valia e de grande edificação para a sua vida e outras pessoas possam também ouvir e crer no que Deus ensina. Meus amados irmãos, eu quero deixar uma palavra gloriosa que Deus falou no meu coração. O Espírito Santo de Deus me iluminou, e quando o Espírito Santo me ilumina e permite eu compartilhar, é de grande edificação. Primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 15, e o versículo 26. Diz a palavra do Senhor: Ora, o último inimigo que será aniquilado é a morte. Amém? Ore comigo, vamos pedir a bênção do Senhor e a iluminação do seu Santo Espírito para me guiar conforme a orientação do Espírito Santo. Pai Santíssimo, Rei da Glória, Pai dos Espíritos, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Paizinho querido. Neste momento, peço perdão pelos meus pecados, peço a Tua misericórdia, peço que a Tua graça, Senhor, venha, meu Pai, sobre a minha vida e que esta mensagem alcance milhões de almas, Senhor. Que seja edificada, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento e abra o coração e entendimento de quem vai ouvir, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Glorifica o Teu nome nesta mensagem como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai nosso amado que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, irmãos, estar na presença do nosso Deus, estarmos vivos. Aleluia. Livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25 e 26, está escrito: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amados, todo ser humano, tanto crente quanto descrente, está sujeito à morte. E a palavra morte tem, porém, mais de um sentido na Bíblia Sagrada. E é importante para nós que cremos compreender os vários sentidos do termo morte. Primeira coisa, a morte, amados, ela é um resultado do pecado, é um resultado da transgressão, de errar o alvo, o foco, o padrão de Deus. Em Gênesis capítulo 2 até o capítulo 3, ensina que a morte penetrou no mundo por causa do pecado, da transgressão, da ofensa de Adão e Eva. Então, os nossos primeiros pais, eles foram criados capazes de viverem para sempre. Eles tiveram a vida eterna. Mas, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, o mandamento de Deus, eles tornaram-se sujeitos à penalidade do pecado. Daquela transgressão houve uma penalidade que foi a morte. Então Deus é santo e não tolera pecado. Adão e Eva ficaram agora sujeitos à morte física. Eles sentiram dores, eles iriam sentir a pele envelhecer, enrugar, ter algumas doenças físicas e crônicas e até o ponto de voltar ao pó. Deus colocou no jardim a árvore da vida para que eles continuassem a comer dela, para que vivessem, nunca morressem. Está lá em Gênesis 2, o versículo 9. Mas depois
que Adão e Eva eles comeram do fruto da árvore do bem e do mal, o resultado foi que eles sentiram o peso da palavra de Deus e o castigo das palavras que Deus pronunciou: és pó e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. Deus diz: porque ouviste a voz da tua mulher, deste ouvidos, o Senhor castigou Adão, e és pó, e em pó te tornarás. Eles não morreram fisicamente no dia em que comeram, mas eles ficaram sujeitos à lei da morte. Veja, a lei é uma ordem, a lei da morte, como resultado da maldição divina, do castigo, do flagelo, da mazela, da desgraça, da catástrofe. Tudo que é de ruim, por conta dessa desobediência, eles sentiram essa maldição. Adão e Eva também morreram no sentido moral. Não tinha mais honra, mais boa reputação, mais dignidade, mais integridade. O pecado é a gangrena, é a ferrugem em nossa alma e nosso espírito que vai corroendo e destruindo tudo que um dia Deus construiu. Deus advertia Adão que se comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. Gênesis 2, o versículo 17. Adão e sua esposa não morreram fisicamente naquele dia, mas morreram moralmente. E a natureza tornou-se pecaminosa. Aquilo que era natural, santo, se tornou profano. Aquilo que era da natureza santa que Deus fez, se tornou agora uma natureza profana, transgressora, opositora, rival, inimiga da ordem de Deus. Tornou-se, mudou a forma. Ou seja, o pecado deformou a forma que Deus, ele criou o homem. Ele formou o homem, não é? Do pó da terra. Então se tornou pecaminoso. Então a partir de Adão e Eva, todos nasceram com uma natureza pecaminosa. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 8, algo muito interessante. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não agradam a Deus porque está a natureza decaída, fracassada e arruinada. Não se submete à ordem de Deus porque está dominado pelo pecado. O espírito da rebelião, que é conduzido pelo diabo, está naquela pessoa. Então ela não se submete a Deus, então ela continua na morte, na separação espiritual e na decadência até vir a morte física e depois a morte eterna. Então uma tendência inata de seguir seu próprio caminho egoísta, alheio a Deus e ao próximo. Isso já está pregnado no ser humano. Veja Romanos capítulo 3, e o versículo 10 ao 18. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então veja o resultado do pecado, como está entranhado na vida do ser humano desobediente. Essa tendência egoísta que está alheia de Deus e ainda mais do próximo. Efésios capítulo 2, o versículo 3.
Eu vou ler o versículo 1 até o 3. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha como era o nosso estado antes de nós nos convertermos a Cristo. Só o sangue de Jesus para nos purificar. Colossenses 2:13. Quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Isso aqui quando a gente se converteu, ou todo aquele que se converteu a Cristo, foram perdoados, mas vivia no erro. Adão e Eva também, eles morreram espiritualmente, separaram de Deus, quando desobedeceram a Deus. Por isso, destruiu o relacionamento íntimo que tinham antes com Deus. Lá em Gênesis 3:6. Adão e Eva já não anelavam, já não desejavam, já não queriam caminhar e conversar com Deus no jardim. Pelo contrário, esconderam-se da sua presença. Gênesis 3:8. Colocaram folha de figueira e se esconderam da presença de Deus. A Bíblia também ensina que, a parte de Cristo, todos estão alienados de Deus e da vida em Deus. Em Efésios 4, versículo 17 e 18. De sorte que digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha o 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, Adão e Eva, eles se tornaram espiritualmente mortos. Finalmente, a morte é uma separação, é a cessação da vida. Vem um óbito, não é? E isso é a desencarnação. Isso é morte. Então, a morte finalmente como um resultado do pecado, interessante. Finalmente, a morte como um resultado do pecado importa em morte eterna. Interessante quando o homem pecou, Adão e Eva pecou, e o resultado foi separar de Deus, e logo após separar espiritualmente do corpo, e depois vinha a separação eterna, por não haver arrependimento nessa trajetória enquanto estava no corpo. O resultado é Deus aniquilar esse homem, o ser humano em si, que vive na transgressão, desobedecendo a Deus, não é sujeito a Deus, vive na incredulidade, não crê na existência do Todo-Poderoso. Deus vai varrer esses seres humanos da terra. Salmo 9 e o verso 17 tem algo terrível para todos aqueles que desprezam a Deus. Salmo 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Então Deus limpará. Por isso que o pecado, a transgressão no ser humano tem que ser arrancada num arrependimento e conversão. Senão, será banido para sempre da presença de Deus, do reino de Deus. E principalmente quando o Senhor Jesus reinar sobre essa terra, nenhum transgressor estará no reino de Cristo, mas sim no lago de fogo, atormentado para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. A morte importa, o resultado da morte importa em morte eterna, separação eterna, porque alguém não se submete a Deus, não crê na existência do Todo-Poderoso e não tem temor. A vida eterna viria pela obediência de Adão e Eva, Gênesis 3:22. E ao invés disso, a lei da morte eterna entrou em operação e está até hoje. A morte eterna é a eterna condenação.
e separação de Deus como resultado da desobediência do homem para com Deus. Olha que tristeza para os seres humanos que descartam Deus da vida. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Como um rico tolo, estou rico, não é? Aleluia. Em Lucas, no capítulo 12, o versículo 16, Jesus conta a parábola do rico tolo. Então propôs-lhe uma parábola dizendo: o campo de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então disse: farei isto: derribarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, quantos ainda hoje, neste dia, quantos na madrugada deste dia não morreram? Quantos morreram em acidente de trânsito, acidente doméstico, acidente de trabalho, ataque cardíaco fulminante, não morreram atropelados? Quantos nesse dia daqui para antes de meia-noite chegar, quantos não vão descer a tumba feito esse rico no pecado da presunção, como diz Tiago 4,13? Olha o que o apóstolo Tiago escreve. Muitos estão pecando, transgredindo a lei de Deus com a presunção. Tiago 4,13, Tiago diz: agora ouve vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal glória tal como esta é maligna, vem de Satanás. Quantos não vão ser abatidos neste dia, tendo a sua vida assassinada, né? Cometendo aí homicídios, feminicídios, meu Deus do céu, genocídios. A vontade de Satanás é acabar com a nação. Mas hoje, quantos, feito esse rico tolo e feito essas pessoas que pecam com pecado de presunção, quantos Deus vai cancelar projetos? Se Deus quiser, tem a vontade soberana do Todo-Poderoso. É Ele permitir, é Ele querer que alguém viaje, compre, venda, volte, passe um ano, 2 anos. Quanto tempo é a vontade de Deus? Veja como Deus controla os céus e controla a terra, controla a vida dos seres humanos. Ninguém determina nada, irmãos. Ninguém determina nada. Quantos planos Deus não cancela? Quantos jogadores eu não vi em campo de futebol recebendo um raio, caindo ali, tendo um ataque cardíaco fulminante, fazendo um gol e quando vai comemorar o gol, dá um mortal, quebra o pescoço. E vários acidentes em estádios de futebol depois do jogo, torcida rival uma contra a outra, batendo, esmurrando, tirando a vida de pessoas. Uma pessoa jogou uma privada, né? Um torcedor jogou uma privada e matou um jovem. E assim a morte chega, irmãos. Porque é Deus que determina, não é? Se Deus quiser a gente viver, isso é muito sério. As pessoas estão duvidando do que Deus fala, do que já está escrito, revelado na Santa Escritura. E é um alerta tremendo para todos nós. Glorificado seja o nome do Senhor. A vida eterna estava na obediência de Adão e Eva. E eles resolveram desobedecer. Então a sentença, a lei da morte, essa sentença entrou e está em operação. E como resultado vem a eterna separação de Deus para quem não se arrepende. O apóstolo Pedro em Atos, a ordem do Espírito Santo é esta. Atos no capítulo 2, após o Pentecostes. Atos capítulo 2,
Versículo 38, Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no capítulo 3 de Atos, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. É o arrependimento, mudança de mente, o sentimento de tristeza pela ofensa, por ofender a santidade de Deus, por transgredir a ordem de Deus. Tem que estar com um pesar na alma e desesperadamente buscar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e alcançar a graça de Deus em Cristo Jesus e se converter ao santo caminho do Senhor, a santa verdade do Senhor. Assim todos os crimes e delitos serão apagados, porque Jesus morreu para justificar quem crê. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A única maneira de o ser humano escapar da morte, dessa separação de Deus e a separação eterna em todos os seus aspectos, é unicamente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aboliu, neutralizou, venceu, derrotou a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção. 2 Timóteo 1:10. Mas que agora se manifestou pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, pelas boas notícias. Jesus aboliu, olha que palavra maravilhosa. A palavra grega é katargel, e quer dizer que é abolida. Ele cancelou a morte e irá destruí-la completamente lá no milênio. Aleluia. Cristo trouxe à luz a vida e a imortalidade, ou seja, a incorrupção, a imortalidade do Evangelho e demonstrando-as em si mesmo como garantia da vida e imortalidade de todos os que crerem no Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus para toda a eternidade. Aleluia. Ele, mediante a sua morte, separação do espírito dele daquele corpo na cruz, reconciliou-nos com Deus, nos restaurou, restabeleceu, reformou e assim desfez a separação, a morte e a alienação espirituais resultantes do pecado. Aleluia. Veja aí 2 Coríntios 5:18, o que é que Paulo diz? Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Ministramos a reconciliação com as pessoas em Cristo, para quem crê em Cristo. Então Deus reconciliou a gente para Ele mesmo, através do Senhor Jesus, seu próprio Filho. Oh glória! Pela sua ressurreição, Cristo ele venceu, Cristo ele aboliu o poder de Satanás, o poder do pecado e o poder da morte física. Aleluia! Romanos 6 e o versículo 10 está escrito: pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida.
porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Oh, glória ao nome de Jesus. João também, primeira carta de João, no capítulo 3 e o versículo 8, João também diz algo interessantíssimo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. Na minha e na sua vida, na vida de um crente convertido a Cristo, foram desfeitas todas as obras de Satanás. Não existe uma, porque quando a gente se converteu a Cristo, tudo foi destruído. Levante a mão e dê um glória para Jesus, crente. A morte física do crente. Embora o crente em Cristo, no ungido, tenha certeza da vida ressurreta, não deixará de experimentar a morte física se o arrebatamento não acontecer. O crente, porém, encara a morte de um modo totalmente diferente do mundo, dos incrédulos. Totalmente diferente. Segue-se algumas das verdades reveladas na Bíblia Sagrada a respeito da morte de um fiel, de um cristão. Veja comigo, a morte, para nós que somos salvos em Cristo pela fé, não é o fim da vida, mas um novo começo. E neste caso, ela não é um terror. Veja que está escrito em 1 Coríntios 15, 55 ao 57. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Onde está Satanás? Onde está demônio? Onde está inferno? Onde está tormento eterno? Aleluia, tua conquista. Onde está? Porque Jesus derrotou a morte por graça e misericórdia por nós. E a morte não tem poder sobre nós, nem o inferno, nem o diabo, nem demônios. O mundo das trevas, o mundo infernal, não pode com crentes fiel, porque o próprio Senhor derrotou todos eles por nós. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Aleluia. Então a morte, ela não é um terror para nós, mas é um meio de transição para uma vida mais plena, ou seja, a separação do espírito do corpo será para uma vida muito mais plena, ou seja, completa. O que a gente não tem aqui, nós teremos no Rei do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, para o salvo, irmãos, morrer, darabá, sobre a forgai. Morrer é ser liberto das aflições deste mundo, das agonias, das turbulências. Aleluia. Das angústias, das ansiedades desse sistema corrompido por Satanás. Veja aí 2 Coríntios 4,17. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo disse que a nossa tribulação por Cristo Jesus é momentânea, é leve. A tribulação, a angústia é leve. As turbulências, as perturbações é leve comparada ao peso de glória muito mais excelente, aquilo que nos aguarda. Por isso a gente tem que estar firme em Cristo, firme na fé, não vacilante, para herdarmos, aleluia, essa glória muito excelente, nos espera a terra da camantria sobre a forgaço e oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. E também o corpo terreno,
vai sair, vai se acabar essas tribulações nesse corpo físico, para que a gente possa ser revestido da vida e da glória celeste. Já diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 5, olha o que ele diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre, que é esse corpo, que é o nosso corpo, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, que essa justamente é o nosso corpo glorificado, é a casa que Deus edificou. Versículo 2: sim, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Quem é que não deseja, irmão, estar com o corpo glorificado? Se todavia formos achados vestidos e não nus, tomemos cuidado, irmãos, aleluia, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos concedeu também o penhor, a garantia do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos muito deixar este corpo e habitar com o Senhor. Aleluia! Desejamos, crente, quem é que não deseja morrer logo e sair desse mundo podre e estar com Jesus? Paulo, ele se refere à morte como um sono. Veja aí 1 Coríntios 15, oh glória a Deus. Come Bíblia comigo e me acompanha. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 6. Olha o que Paulo diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. Paulo compara a morte como um sono. O versículo 19 ao 20. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Paulo diz que a morte para um cristão é um sono. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 4. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, versículo 13 a 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer, mediante Jesus, os que com ele dormem. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que permanecermos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo diz que a morte para um cristão é um sono, o que dá a entender que morrer é descansar do labor e das lutas terrenas. Veja Apocalipse 14, 13. Ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois suas obras os acompanharão. Então, todos aqueles que estão sendo levados para a eternidade celestial estão repousando, descansando dos trabalhos árduos, do trabalho da evangelização, da visita aos enfermos, da visita aos irmãos, os pregadores que edificavam a fé da igreja do Senhor, que levava a mensagem para os perdidos, os missionários morrendo em campo na missão, ou até Deus guardando eles lá no campo missionário. Todos os cristãos que estão trabalhando e Deus está recolhendo, eles estão descansando dos seus trabalhos, porque as obras deles vão acompanhar, ou seja, tudo o que eles fizeram, os cantores que cantavam louvores à majestade santa, exaltando e glorificando o Deus vivo, todos os trabalhos deles acompanharão. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, trabalhemos com fervor, porque as nossas obras nos acompanharão
Aleluia. Aqueles que trabalham aqui na internet, pregando a palavra, levando a mensagem de Cristo, nesse trabalho árduo, porque não é fácil. Esses trabalhos também vão acompanhar todos os fiéis. A Bíblia refere-se à morte do crente em termos consoladores, refrigeradores. Aleluia. Por exemplo, amados, a Bíblia afirma que a morte do santo, ela é o quê? Ela é preciosa ao Senhor. Salmo 116, o verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque a separação do corpo não é o espírito do corpo, aquele corpo que almejou estar com o Criador, almejou estar com o Senhor, viveu na obediência, viveu separando do pecado, viveu anunciando a mensagem de justiça, de juízo, de exortação, de consolo, viveu para o Senhor. Quando ele expirou, deixou essa terra, Deus disse: você é precioso para mim, suba para cá, orabacante oforigiafá, venha para mim, é preciosa a separação do espírito do seu corpo, venha. Lá no final eu vou ressuscitar seu corpo e você viverá para sempre. A morte, ela é a entrada na paz. Isaías 57, versículo 2, versículo 1 e 2. Isaías 57, Isaías diz que é a entrada na paz. Perece o justo. Não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará na paz, descansarão na sua cama os que houverem andado em retidão. Assim lhe diz o Espírito Santo. Quando o justo, o santo, o fiel, o verdadeiro, o honesto, ele morre, não existe alguém que considere isso na alma. Olha para aí como é pesada essa palavra. Ninguém considera os homens compassivos, eles são retirados. E ninguém considera que ele é tirado antes do mal, antes da desgraça, da catástrofe, da tribulação, do flagelo, da ruína. Antes da mazela chegar, Deus recolhe o seu justo. Por isso nós cremos no arrebatamento. Antes da grande tribulação, Deus vai tirar a sua igreja justa, lavada pelo sangue de Jesus. Antes do mal chegar, Deus leva o seu para a glória e entrará em paz, porque viveu aqui adorando, temendo e glorificando a Deus. Entrará em paz e descansarão na sua cama os que houverem andado em retidão. É só para quem andou na verdade de Deus, adorando, louvando, glorificando, temendo, viveram na verdade de Deus. Aleluia. É uma entrada na glória. O justo entrará após a morte, entrará na glória, entrará na entrada de paz, entrará na glória. Salmo 73, 24. Tu me guiarás em teu conselho e depois me receberás em glória, diz aqui o salmista Asaf. Quando nós partirmos, o fiel partir, os fiéis partirem, o Senhor vai receber em glória. Aleluia. O cristão, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Está lá em Lucas 16, 22, quando Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos de Deus pegaram ele e levaram para o seio de Abraão. O cristão, quando morre, o crente, quando morre, ele vai ao paraíso. Lucas 23, 43. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O fiel, quando parte, estará com o Senhor no paraíso. A morte de um cristão é ir à casa de nosso Pai, onde há muitas moradas. Já diz Jesus em João 14, e o versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar lugar. Aleluia. É uma partida bem-aventurada para estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
Paulo está dizendo aos Filipenses que desejava estar com eles também, mas também queria partir e estar com o Senhor, que era muito melhor. Tem a felicidade enorme de estar com o próprio Senhor. A morte de um cristão, a morte de um justo é ir habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Mas temos confiança e desejamos muito deixar este corpo e habitar com o Senhor, morar com o Senhor, aleluia. É um dormir em Cristo. João 11, versículo 11, Jesus disse que Lázaro, seu amigo, estava dormindo. E 1 Tessalonicenses 4:13, está em Cristo, é dormir em Cristo quando o cristão parte. O salvo, quando morre, é um ganho ainda muito melhor. Filipenses 1:21, Paulo disse, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Então a gente vive por Cristo, se a gente morrer, lucramos, estaremos para sempre com o Senhor. Então é a ocasião de receber a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:8. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem sua vinda. O cristão receberá a coroa da justiça, conforme o apóstolo Paulo afirmou. Quanto ao estado dos salvos, entre sua morte e a ressurreição do corpo, as Escrituras ensinam o seguinte: no momento da morte, o crente é conduzido à presença de Cristo. 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:23. Permanece em plena consciência. Lucas 16, versículo 19 ao 31, Jesus conta a história do rico e Lázaro, não é? Lázaro os anjos levaram e o rico desceu para o abismo. E o rico lá lembrou de Lázaro. E Lázaro também, junto com Abraão, viu o rico no tormento. Então, quando parte, tem a plena consciência. E desfruta, o cristão desfruta de alegria diante da bondade e do amor de Deus. Efésios 2:7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua plenitude para conosco em Cristo Jesus. Apocalipse 6, e o versículo 9, está escrito: quando o quinto selo é aberto. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram dadas a cada um vestes brancas e compridas, e lhes foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos como eles. As almas dos primeiros mártires da tribulação elas estarão conscientes. Então, amados, não tem churumela aqui. Quem morre com Cristo estará consciente, o Espírito. E quem desceu para o abismo sem Jesus, sem o perdão dos pecados, estão também em plena consciência de que rejeitaram o perdão de Deus na cruz do Calvário. Aleluia! Os fiéis estão desfrutando de uma grande alegria e bondade de Deus na glória. O céu é como um lar, um lugar maravilhoso, um lugar de repouso, um lugar de segurança. Apocalipse 6, o versículo 11, como eu li, foram dadas a cada um vestes brancas e compridas, e lhes foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que haveriam de ser mortos como eles. O céu é lugar de repouso, irmão, lugar de descanso, não é lugar de prova não, é lugar de descanso, glória, e um lugar de segurança. E de convívio e comunhão, de relacionamento com os santos para toda a eternidade. O viver no céu incluirá adoração e louvor a Deus. Os salvos no céu, até o dia da ressurreição no corpo, não são espíritos incorpóreos e invisíveis, mas seres dotados de uma forma corpórea, celestial, temporária. Lucas 9, versículo 30 ao 32. Então, dois homens conversavam com ele, a saber, Moisés e Elias,
os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, que deveria acontecer em Jerusalém. Pedro e os que se achavam com ele foram dominados pelo sono, e quando despertaram, viram sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Fala justamente Elias que foi arrebatado, né? E Moisés que experimentou a morte, mas Pedro, Tiago e João viram os dois servos do Senhor e viram Jesus glorificado. Aleluia. Então, os salvos lá no céu, até o dia da ressurreição do corpo deles, Elias ali não tinha experimentado a morte, né? Mas Moisés sim. Eles não são os espíritos incorpóreos, não são invisíveis, eles são visíveis, dotados dessa glória celestial temporária. Aleluia. No céu, os crentes conservam sua identidade individual. Veja Mateus 8, versículo 11. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus disse que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e haverá choro e ranger de dentes. Então vão conservar sua identidade individual. Vamos saber quem é Abraão, quem é Isaque, quem é Jacó, quem é Moisés, quem é Elias. Cada um terá sua identidade individual. Aleluia. Os crentes que passam para o céu continuam a almejar que os propósitos de Deus na terra se cumpram. Lá em Apocalipse 6, do 9 ao 11, que eu já li, as almas que estão debaixo do altar pedem que até quando, né? O Senhor não vai vingar as almas, que o sangue dele que foi derramado, né? E o Senhor promete que vai castigar todos os algozes, todos aqueles que deram lugar a Satanás e não se arrependeram. Então quem parte continua almejando a justiça de Deus na terra. Não deixe nada impune, Senhor, nem nosso sangue foi derramado, nem o sangue dos irmãos que estão sendo derramados, os injustos na terra, ficam ainda clamando por justiça. Veja que coisa espetacular que a Bíblia revela, irmãos. Então ainda estão conscientes das barbáries aqui na terra, das impunidades aqui na terra, ainda oram a Deus na glória, clamando por justiça. Embora o salvo tenha grande esperança e alegria ao morrer, os demais crentes que ficam não deixam de se lamentar a morte de um ente querido. Então, quando Jacó faleceu, por exemplo, José lamentou profundamente a perda de seu pai, o que se deu com José ante a morte de seu pai. E é semelhante ao que acontece a todos os crentes quando falece um ente querido, não é? Ninguém escapa da morte. Absolutamente ninguém escapa da morte. Aleluia. Por mais que seja fiel ao Todo-Poderoso, ninguém está isento dessa sentença da morte. Aleluia. Todos, se não houver o arrebatamento, todos irão conhecer essa separação. E o bom é estar fiel, viu? O bom é estar na presença de Deus. O homem mais velho da Bíblia morreu com 969 anos, que foi Matusalém. De Adão até hoje, todos morreram. Todos os fiéis a Deus no Antigo Testamento, no Novo Testamento, até hoje. Ninguém escapa da morte. Os animais eram sacrificados para tirar o pecado do transgressor. Até os animais experimentaram o peso da maldição da transgressão de Adão e Eva. Até os animais inocentes morriam, deixavam de existir por causa do pecado. Jesus experimentou a morte por causa dos nossos pecados. E Paulo garantiu em 1 Coríntios 15, 26, o nosso último inimigo a ser aniquilado será a morte. O Senhor lançará a morte e o inferno no lago de fogo, como o próprio Senhor mostrou a João. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 10 em diante. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, de cujo rosto fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros,
Então abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados cada um segundo suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele cujo nome não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A morte já está com os dias dela contados. O Satanás, o anticristo, todos os inimigos de Deus serão lançados para o lago de fogo. Aleluia. E até lá, Deus está permitindo muitos experimentarem a morte. Que Deus nos ajude, Deus ajude a sua igreja. Fiquemos firmes. Você que está até aqui me ouvindo, fique firme. Você que ainda não se converteu a Jesus Cristo, se converta, se arrependa. Aceite a Jesus enquanto é tempo, porque os dias estão findando. A trombeta vai soar, o arrebatamento vai acontecer. Aleluia. E não estaremos aqui para ver a destruição que Deus causará por conta da impiedade dos homens. Estaremos na glória, adorando o Senhor, o Cordeiro Imaculado. Veremos face a face a Cristo. Nosso nome está no livro da vida e não vamos perder a nossa salvação. Bendito e exaltado para sempre, ó Pai, seja o teu nome. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu te louvo, te agradeço, te enalteço. Te magnifico, te adoro, publico o teu nome sem medo, pois a morte não pode nos tocar. Somos entregues à morte todo dia, como diz o apóstolo Paulo, mas não pode nos tocar, porque tu, Jesus amado, Senhor, nosso Salvador, venceste a morte, o diabo, os demônios, o pecado, o inferno, para nos reconciliar ao Pai Santíssimo, ao Pai amado, aleluia. Hoje podemos entrar no lugar santíssimo, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, foi derrubada a parede da separação, e hoje, agora, podemos chegar até a Ti, no trono da graça, para alcançar misericórdia e graça no tempo oportuno. Pai, que essa mensagem chegue em milhões de ouvidos, que desperte a sua igreja, que desperte os pecadores para a realidade da morte, que será o último inimigo a ser aniquilado, ó Deus. Pai bendito e amado, eu te louvo, eu te agradeço, glorifica o teu nome mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se Deus quiser e eu viver, voltarei para anunciar mais uma mensagem da parte do Senhor. Fica na paz do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo. E não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.